Caros amigos, caros irmãos, simpatizantes do canal da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, que bom que nos reencontramos mais uma vez para um diálogo, para um momento de reflexão sobre um tema na ótica da visão espírita. Convido a todos a nos colocarmos em um momento de prece, em um momento de introspecção, e vamos pedir a Deus, a Jesus, aos trabalhadores de luz, para que possamos estarmos protegidos e amparados nesses breves momentos que juntos iremos passar. Que a espiritualidade benfazeja possa trazer para todos nós os bálsamos necessários e que sejamos merecedores. E que possamos levar em nossas mentes e corações as poucas palavras que aqui iremos ter, refletindo na sua profundidade e onde que elas se encaixam na nossa vida. Se estão corretas e onde nós podemos nos melhorar enquanto seres humanos, pensando por esta ótica. Assim, damos por aberto esse nosso momento e trago para nós refletirmos o tema Hora de Acordar. Hora de acordar que nos chama a prestarmos atenção no momento que o mundo Terra está vivendo, nos seus dois planos da vida. Dois planos da vida? Sim, dois planos da vida. O plano espiritual, que é o nosso plano de origem, e o plano material, no qual nós, encarnados, estamos momentaneamente inseridos. No plano físico, plano material, nós vemos essa desarmonia do clima, as desarmonias humanas. E tudo isso por quê? Será que tem um motivo dessas desarmonias todas? No plano espiritual, dão-nos conta a espiritualidade de que há uma luta ferrenha do mal tentando se sobrepor ao bem. Só um pouquinho, Ciro. O mal tentando se sobrepor ao bem? Luta ferrenha? Sim, uma luta ferrenha do mal tentando se sobrepor ao bem. E o que nós precisamos saber sobre esses dois planos que nós estamos inseridos? Vamos começar pelo plano físico, o plano material. Muitas vezes encontramos pessoas que pensam que nós somos um corpo físico com um espírito, quando na realidade nós somos um espírito temporariamente habitando um corpo físico. Sim, porque o corpo físico terá um fim. Chegará um dia em que esse corpo físico perderá sua validade e irá morrer. E nós, espíritos, vamos sair deste corpo físico, vamos para a dimensão espiritual, onde vamos reparar erros, onde vamos estudar, onde vamos trabalhar, para depois voltarmos em um novo corpo físico. E para voltarmos a um novo corpo físico, nós vamos programar uma reencarnação. E no programar esta reencarnação, no atual momento evolutivo que nós estamos, nós já participamos. Temos a liberdade, temos a capacidade de participarmos junto com a espiritualidade benfazeja, que são espíritos de autoconhecimento, inclusive o conhecimento do nosso passado, para nós podermos, assim, na reencarnação seguinte, darmos uns passos a mais na nossa evolução espiritual. Então, nós podemos participar e podemos pedir algumas coisas, que normalmente, quando não pedimos demais, nós somos atendidos. Podemos pedir o quê? A formação da família. Podemos pedir qual profissão que queremos ter,
algumas provas, algumas expiações, podemos pedir um tempo de vida e podemos também pedir, entre outras coisas, o tipo de desencarne. Mas eu falei em que podemos pedir à família. Podemos pedir à família? Sim, porque nós, quando saímos do corpo físico, quando o corpo morre e nós voltamos para a dimensão espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo de origem, nós nos reencontramos com uma gama muito grande de espíritos com os quais nós já viemos convivendo e interagindo há milhares e milhares de anos. Espíritos afins e espíritos que nós não somos afins. Espíritos que nós temos diferenças. E ali na dimensão espiritual, livres do corpo físico, muitas são as vezes que a gente para e pensa, olha, se eu quero evoluir, eu preciso me reharmonizar com fulano, beltrano, ciclano e aqueles espíritos que ali estão. Aí sentamos, conversamos e pedimos a espiritualidade para voltarmos em uma nova família. Por quê? Porque quando nós estamos no corpo físico, nós não lembramos do nosso passado. E temos muito mais oportunidade, então, de aprendermos a amar aqueles que muitas vezes foram desafetos nossos. E assim, então, nós compomos os casamentos para aqueles que vão casar, nós compomos os filhos para aqueles que vão ter os filhos, netos, e todo esse conglomerado que nós fazemos parte. Combinamos amigos que iremos nos reencontrar. Isso é muito explicado quando muitas vezes a gente encontra, já tem lá como eu, 72 anos, e de repente encontra aquela pessoa que nunca viu na frente e tem uma simpatia imensa pela pessoa e a pessoa por nós. Somos espíritos afins que viemos de outras reencarnações já com amizade. E o oposto também acontece quando encontramos pessoas que, por mais que a gente se esforce, o santo não bate, como a gente diz na forma popular de se falar, né? Mas precisamos fazer o esforço e não repelir esta pessoa. Mas também podemos pedir a profissão. E isso está explicado porque muitas vezes a gente trabalha, tem como profissão, tem como trabalho, algo que nos dá imenso prazer. É claro que muitas são as vezes que se trabalha em alguma coisa que não gostamos, que a gente faz porque tem necessidade de trabalhar. Mas também isso é explicado devido a problemas do nosso passado. Mas podemos pedir também algumas provas, algumas expiações. E normalmente a espiritualidade nos dá essas oportunidades. Podemos pedir o tempo de vida. E isso é muito estudado e às vezes é prolongado, outras vezes é diminuído um pouco, mas participamos da organização. E podemos pedir também o tipo de desencarne. Às vezes para reparar erros, às vezes para aprendermos para vermos até onde vai a nossa fé, a nossa persistência, a nossa perseverança. Principalmente naqueles casos em que se desencarna com um tempo muito longo de doença que nos leva a uma limitação. Mas nós podemos participar e podemos pedir. Podemos pedir alguns males físicos? Podemos pedir alguns males físicos. Mas tem alguns que já estão inseridos no nosso perispírito. E nós já vamos ver agora o que vem a ser isso. Por quê? Nós somos, como disse, um espírito temporariamente habitando um corpo físico. Ou seja, já temos dois componentes no que nós somos. Mas há, no mínimo, mais um componente que vamos citar hoje, que é o perispírito. O espírito, como está assentado na literatura espírita, não tem uma forma definida. E não é composto de um material que seja conhecido por nós. Mas ele é alguma coisa. Ele é composto de algum material. Só que nós ainda não temos o conhecimento de que material seja.
E este espírito é a sede da mente, que é onde surgem todos os pensamentos. A mente que tem a capacidade cognitiva, é a mente que tem os conhecimentos e a capacidade da inteligência, está toda na mente. E isso a ciência hoje já começa a comprovar aquilo que o Espiritismo desde 1857 vem nos dizendo. Mas este espírito habita um corpo físico temporariamente. E neste corpo físico está o cérebro, que é por onde a mente espiritual interage com o corpo físico. E o corpo físico, pelo cérebro, interage com a mente. Mas, como o corpo físico é material e o espírito é semimaterial, é necessário que haja um outro corpo que intermedie os dois, que seja semimaterial. E aí está o perispírito. O perispírito que vai ser o modelo organizador biológico do futuro corpo que nós iremos ter na próxima reencarnação. O perispírito que moldou o corpo físico que nós temos nesta, e que vai moldar o futuro corpo físico. E isto é muito importante, guardemos essa informação. Então, a mente espiritual interage com o corpo físico através do cérebro, que interage com o espírito através do perispírito também, cérebro, perispírito, mente espiritual. Mas como é que há essa interação? Nós sabemos que no mundo tudo é energia. Existe a energia quintessenciada, a energia etérea, e existe a energia densa. Na energia densa está o corpo físico, na energia quintessenciada está os pensamentos, está o espírito, está perispírito e por aí afora. Mas essas energias têm duas polaridades, uma negativa e outra positiva. E nas energias negativas estão o quê? Os vícios, os sentimentos ruins, os azedumes todos. Tudo aquilo que não for positivo, que engrandeça o ser humano, que engrandeça o espírito, é energia negativa. E essas energias são de uma densidade muito grande, de um peso muito grande. E elas vão, através do pensamento via perispírito, elas vão chegar ao corpo físico. Como? Via perispírito, chegando às células, aos tecidos e aos órgãos. E como são energias deletérias, energias ruins, elas vão criar doenças. Vão criar doenças, por quê? Porque são as vontades erradas do espírito. São os pensamentos, são as energias deletérias, as energias negativas que o pensamento, que a mente espiritual emite e que vão chegar até o corpo físico. Mas essas energias, ao passarem pelo perispírito, elas podem se acumular ali também e ficarem acumuladas ali. E elas vão criar ali, então, pústulas, manchas, placas, feridas, que vão criar, muitas vezes, as futuras limitações, vão criar, na maioria das vezes, as doenças que nós, muitas vezes, conhecemos como doenças congênitas. São as energias ruins, as energias que nós produzimos através da nossa mente, que vai chegar no corpo físico e vão criar limitações desde a concepção. Desde a concepção. A formação do corpo físico é de acordo com o perispírito. E os espíritos identificam-se na dimensão espiritual através das energias. Por quê? Porque a energia para nós é invisível, mas para os espíritos é visível.
Essas energias, esses pensamentos são visíveis. Eles têm forma, têm peso, têm cor, têm cheiro. E os espíritos se identificam por essas energias. No mundo físico, a gente se identifica pelos corpos, pela fala, pela visão, pelo tato, pelo olfato e por aí afora. E como é que os espíritos identificam a nossa energia? Por aquilo que nós pensamos, e muitas vezes os espíritos mais inferiorizados, eles sentem, eles veem em nós quando nós cedemos aos apelos do consumismo, do liberalismo, da libertinagem, aquilo que uma parte da mídia, aquilo que uma parte da sociedade quer que a gente continue cada vez mais de cabeça baixa, seguindo aqueles maus pendores que querem colocar em nós. Os espíritos nos identificam pela energia que nós emitimos, pelo que nós estamos pensando, por aquilo que nós imaginamos, que nós criamos, e nós já vamos ver isso logo adiante, nós criamos com o nosso pensamento. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ensinamento deixado para nós por Paulo de Tarso, lá na primeira carta aos Coríntios, ao povo de Corinto. Está lá na primeira carta, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso ceder a toda essa loucura que está o nosso mundo de hoje, com libertinagem, liberalismo, consumismo, todas aquelas loucuras que a gente vê o tempo todo ao nosso alcance das mãos. Mas a doutrina espírita nos fala no livre-arbítrio. Temos o direito, temos a liberdade de fazer o que nós quisermos. Mas tem a lei de causa e efeito. Tudo posso fazer, mas eu sou responsável pelo mal que eu causo a mim e aos outros. Não importa se, eu convidei, foi junto, fez, porque quis. Não. O meu exemplo errado é responsabilidade minha. O meu pensar errado é responsabilidade minha. Precisamos acordar para isso. A maior parte de nós aprendeu, em áureos tempos e outros tempos, que se não fizéssemos o mal, estaríamos salvos. A doutrina espírita nos mostra que o mal que eu gero por não fazer o bem em esclarecer aos demais, o mal que eles produzem é responsabilidade nossa. Então, precisamos lembrar de que livre-arbítrio e lei de causa e efeito não é para um ou para outro, é para toda a humanidade. As energias positivas, que são nada mais, nada menos que os nossos bons pensamentos, as nossas preces, as nossas orações, o fazer o nosso trabalho, cumprir com as nossas responsabilidades com boa vontade, com bom ânimo, com bom humor, isso tudo é prece, isso tudo é oração, tudo é energia positiva que nós criamos. O nos tratarmos bem, o termos respeito pelos demais, isso é energia que nós estamos produzindo, energia boa, energia positiva. E essas energias atraem para perto de nós espíritos bons, espíritos evoluídos, espíritos que chegam e nos dão bons conselhos. Muitas vezes estamos com a necessidade de resolver, de solucionar um problema ou outro, e está difícil. De repente vem aquele pensamento, mas e se eu fizesse assim? E é ali a chave do problema. Na maioria das vezes, são espíritos amigos, espíritos evoluídos, que chegam e na forma de pensamento jogado na nossa cabeça, nos intuem. Mas eles fazem isso e afastam-se. Ficam ali do lado, só olhando. Nós temos o livre-arbítrio de seguir ou não.
Já as energias negativas, quando nós não levamos a sério aquilo que nós precisamos fazer, atraem o quê? Espíritos maus. E esses são bem maus, são bem difíceis. Por quê? Se o espírito bom chega a nos dar uma boa intuição e fica de lado, nos dá liberdade de pensarmos, os maus ao contrário. Eles ficam grudados em nós, sugando as nossas energias, nos induzindo aos mais diversos descaminhos, desde os mais pequenos erros aos mais diversos vícios. Traições, falcatruas, preguiças, invejas, ciúmes, homicídios, suicídios, negócios escusos, diversões que não são diversões, são banalidades. Queremos ter uma certeza disso? Lembremos-nos de um momento que não são poucos, que a gente perde a paciência e se irrita com alguém. E aquele alguém não sai da nossa cabeça mais. Tem a nossa participação? Claro que sim. Mas também, quantas são as vezes que a gente até tenta mudar o pensamento para o outro lado e não consegue. Saímos para um outro pensamento, dali a pouquinho volta. Dali a pouquinho volta de novo. Pensa em outra coisa, dali a pouquinho volta o mesmo pensamento. Por quê? Porque tem um espírito, nosso inimigo, um espírito que então não é evoluído, que está ali, jogando na nossa cabeça para quê? Para que nós produzamos energias ruins para ele se alimentar, para que nós caiamos, para que nós percamos a oportunidade de pensar, mas a pessoa de repente está com um problema, está pior do que eu, vou fazer uma prece para que ela possa se melhorar. E nós não não temos esse pensamento e entramos em uma obsessão. Isso se chama obsessão. Lá no Livro dos Médiuns, que é um dos livros da literatura básica espírita, está assentado o seguinte: que é a obsessão? A ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Ação persistente, esse fato continuado, esse pensamento continuado, é uma obsessão. Nós temos basicamente 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E elas podem ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. São 3 tipos, mas nós vamos hoje, aqui nós estamos falando aqui, é a obsessão simples, de um desencarnado ou encarnado, porque muitas vezes também obsidiamos ou somos obsidiados por pessoas de carne e osso, é o que nós estamos falando hoje aqui. E ela, a simples, ela ocorre praticamente todos os dias. Quando nós damos atenção para aqueles comerciais que nos chamam para beber, para fumar, para correr, para não correr corrida, para correr mundo, para andar em ambientes que não são saudáveis. Quando nos chamam para nós passarmos até umas horas da madrugada, acordados, sem dar descanso ao corpo, e nós já vamos voltar lá. E nessa obsessão simples, que ela ocorre praticamente todos os dias, para não dizer todos os dias, várias vezes, a pessoa começa lá, bebe por vários, fuma por uns quantos, come por um pelotão. Aí, se a pessoa já não tem um pensamento muito firme, vai trair a esposa, vai trair o marido, vai lograr alguém. Obsessão simples, mas obsessão. Essa pessoa briga por tudo e por nada. Mas, dali a pouco, sem mais, sem menos, a pessoa se sente fraca, desanimada, já não consegue exercer os trabalhos, as funções, até que de repente alguém chega, ou ela chega e fala, ou ela mesmo se dá conta, mas não está normal isso aqui.
Aí ou ela procura uma igreja católica, ou evangélica, ou um centro espírita, e eu vou me reportar ao centro espírita, porque eu sou espírita, então não posso me reportar aos outros credos religiosos, preciso me reportar ao centro espírita. Ela vai a um centro espírita, passa pelo atendimento fraterno, conversa com uma pessoa ali com mais experiência, né? Recebe orientações. Mudar seus hábitos, a começar pela forma de pensar, falar, agir, ambientes que frequenta, hábitos de beber, de fumar, né? Tudo aquilo. Vai receber passes, vai beber água fluida, vai assistir doutrinários, fazer o evangelho do lar em casa e tô melhor. Sou outra pessoa. Consegui me livrar daqueles obsessores. Passam-se poucos dias na maioria das vezes. 15, 20, 30 dias e volta tudo a estaca zero. Ou pior. Às vezes fica pior do que era antes. E isso é bíblico. Isso está no Evangelho de Jesus. O apóstolo Mateus, São Mateus, está lá no Evangelho dele, no capítulo 12, versículos 43 a 45, as palavras de Jesus. Abre aspas. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos procurando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Após vir, encontra-a desocupada, varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E torna-se o último estado daquele homem pior do que o primeiro. Assim será também para esta geração má. Mas Chico Xavier escreveu um livro, Nos Domínios da Mediunidade, ditado pelo espírito André Luiz. É um dos livros da coleção O Nosso Lar. E lá no capítulo 13 do livro Nos Domínios da Mediunidade, está assentado algumas falas que vou trazer aqui agora. A obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Sinistro casamento de uma mente que não tem firmeza com o desequilíbrio comum aos espíritos trevosos. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Aquela pessoa que tem um pensamento torto, ela pensa que é só ela que está pensando, mas ela está imprimindo, está criando, está dando vida a esse objeto, a esses devaneios da sua mente na dimensão espiritual. Segue o livro dizendo: a resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. E quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, se aproximam de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Os espíritos que se identificam conosco se aproximam pela forma do nosso pensamento, pelas imagens que nós criamos mentalmente. Segue o livro dizendo: se persistimos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos por nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Eles vão absorver de nós as nossas energias e vão jogar em cima de nós os seus problemas, as suas dores, os seus cansaços, a sua falta de energia boa. Imaginar, diz o livro, é criar. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Ou seja, quando paramos de pensar de forma errada, simplesmente eles saem fora. Por quê? Porque eles não têm mais em nós aquilo que eles mais querem. Segue o livro dizendo: e como a vida e o movimento se vinculam aos princípios
de permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Se nós só produzimos energia ruim para eles, com certeza nós vamos absorver deles as doenças e as energias ruins que eles têm com eles. E aí então, nós voltamos para o nosso subsidiado. E o que ele vai pensar quando ele se sente outra vez com aquela obsessão pesada em si? Talvez pior. Esse centro que eu fui é muito fraco. Vou procurar um centro mais forte. Por quê? Porque tem muito centro aí, vou procurar um mais forte. Ele vai de centro em centro e ninguém consegue resolver a situação dele. Por quê? Porque ele não muda a sua forma de agir, de pensar. E ele consegue pensar ainda, na maioria das vezes, ninguém consegue me livrar desses obsessores. Ninguém consegue prendê-los. Prender espírito? Isso é uma coisa que a gente ouve muitas vezes falar, prender espírito. Existe prisão para espírito? Sim ou não? Se alguém pensou que não, sinto. Mas existe prisão para espírito. Mas não com grades e algemas. E nós já voltamos a esse assunto. Mas, numa obsessão, tudo que nos acontece é ruim? Os obsessores são ruins para nós? Pensemos em Jesus, quando ele nos disse, que está relatado lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está nos dizendo nessa fala? Que nós precisamos vencer o mundo, não o mundo físico lá fora, não a terra, o espaço físico. Vencer o nosso mundo interior, a nossa mente, que muitas vezes ainda nos leva a cometer erros. É a este mundo que Jesus está se referindo. E aí, daqui a pouco, nós vamos ver que tudo que nos acontece numa obsessão não é tão ruim. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes para e pensa, eu não consigo equilibrar a minha saúde. Mas como está o meu sono? Eu tenho dormido aquilo que eu preciso dormir? Ou eu tenho ido para a cama a 1, 2, 3 da madrugada, às vezes até mais tarde, assistindo televisão, joguinhos, seriados, rede social? Qual o melhor horário para se dormir? Depois que escureceu até a meia-noite, no mais tardar 1 hora da manhã. Dali para frente é para descansar o corpo. Mas a mente, o cérebro, jamais vão ter descanso. O melhor horário para se dormir é até extrapolando 1 da manhã. O que eu tenho comido? Comida ou alimento? Qual a diferença? Comida é comida de verdade. Feijão, arroz, macarrão, mandioca, batata, carne, saladas. Alimento? Aquilo que se compra pronto em pacote, que muitas vezes tem 1 ano guardado no supermercado. Esporadicamente? Esporadicamente vai. Agora, comida de verdade é o que nos dá a saúde, com toda certeza. Mas também como estão os meus pensamentos? Como estão meus pensamentos? O que eu tenho jogado para dentro do meu cérebro, enviado para minha mente espiritual? O conteúdo de bons livros? Ou eu só assisto TV? Mas tem o seriado esse, a novela aquela, o filme o outro, tem o telejornal, porque... santa paciência, né? Vamos parar e pensar que nós precisamos deixar de lado o tal de comandante que todos nós temos em casa, chamado televisor, deixar de lado. Em primeiro lugar, bons livros. Mas e as redes sociais? São importantes? São importantes. Agora, também precisamos de excelentes livros.
E no mundo temos livros maravilhosos, em todos os sentidos. Quem são os meus maiores amigos e parceiros? Como pensam? Como falam? Como agem? Onde eu tenho essas amizades, eu posso levar a minha esposa? A minha filha? Minhas netas? Minhas bisnetas? Ou lá é um ambiente só para homens? Ambiente saudável pode ter qualquer pessoa. E vale o oposto também. Não é um ambiente só para mulheres. Quando nós não podemos compartilhar os nossos ambientes com nossa família toda, não são ambientes saudáveis. Qual o meu maior prazer? O que me traz felicidade? Isso tudo nós precisamos pensar. Se nós quisermos nos livrarmos das nossas obsessões. Porque o obsessor não é um inimigo, com toda certeza. Ele é um baita amigo nosso. É um personal que nos treina para nos melhorarmos. Ah, mas eu tenho religião. Eu vou no centro espírita, eu vou em tal igreja. Sinto muito avisá-los, religião, centro espírita, não salva ninguém e nem livra de obsessão. Como assim, Ciro? Não livra e não salva. O que é que nos livra de obsessão? Ir ao centro espírita regularmente é ótimo, mas não nos livra de obsessão. Não nos salva, como a gente tem o costume de ouvir. O que nos salva e o que nos ajuda a nos livrarmos dos obsessores é nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós lemos, que nós vemos, que nós ouvimos, que nós estudamos sobre os exemplos de Jesus. Isso sim, isso vai nos livrar de obsessores, que nada mais são do que espíritos que nos levam a nos melhorarmos, nos levam a nós conseguirmos dar a volta por cima, nós mudarmos, nós vencermos o nosso mundo interior. Aquilo que Jesus nos disse agora há pouco atrás. Voltando ao nosso obsidiário, então, como começa uma obsessão? Será que os espíritos começam nos causando problemas? Com certeza não. Esse tempo em que os espíritos chegavam metendo o pé na porta, como a gente costuma dizer, passou faz muito tempo. Hoje eles vêm nos facilitando as coisas, nos facilitando conquistas, nos facilitando trabalhos, nos facilitando convivências com determinadas pessoas. E chegam mansinhos, como se fossem amigos, como se fossem os melhores espíritos do mundo. E quando a gente vai ver, tá na unha deles, como a gente costuma dizer. Nos pegam dormindo, porque eles começam facilitando para nós. Mas, se nós tivermos firmeza de pensamentos, jamais um obsessor vai voltar para nós. Por que voltou a obsessão do nosso amigo? Porque quando ele estava nadando de braçada, com seu barquinho tranquilo, velejando em águas tranquilas, ele abriu a sua vigilância do pensamento, de palavras, de atitudes, e voltou aos velhos hábitos, com os velhos amigos errados, com as bebidas, com o fumo, jogatina e tudo aquilo que a gente sabe que não é bom. Voltou à sua obsessão, com toda certeza. Então, os obsessores são nossos inimigos? Com certeza não. São uns baita amigos nossos. Por quê? Porque nos obrigam a nós mudarmos a nossa forma de pensar, falar e agir. Nos obrigam à autovigilância, nos obrigam à reforma íntima. E agora aquela pergunta que eu fiz antes. Existe prisão para o espírito? E eu disse que existe uma prisão. Claro que existe. Mas esta prisão não é fechada.
Não tem grades, não tem algemas, não tem guardas em roda cuidando. O que prende o espírito é o amor. E como nós podemos amar alguém que não nos ama? É fácil? Não sei se para vocês é fácil, para mim não é. Mas a gente precisa aprender. E começa por nós fazermos preces por nós e por eles. Por nós, para nós termos força para não odiá-los. E por eles, para eles terem força para nos perdoar por algum erro que cometemos com eles no passado. É desta forma que nós fazemos com que esses inimigos ferrenhos, muitas vezes de milênios, compadeçam-se de nós e muitas vezes virem nossos amigos. Isso não existe, Ciro? Claro que existe. Assistam o filme do Divaldo Franco, com Máscara de Ferro, por 25 anos ou mais, obsidiando Divaldo Pereira Franco. Até que em um determinado momento, ele chega em Divaldo e diz, olha, até hoje eu te prejudiquei, busquei te prejudicar aos montes. A partir de hoje, eu vou te proteger. Tudo aquilo, todo o conhecimento que eu tenho, que eu usava para tentar te prejudicar, eu vou usar para te proteger. Assistam o filme Divaldo e vocês verão. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, que está relatado por João no capítulo 18, versículo 36, Jesus estava nos dizendo, deixou-nos para nós o ensinamento, de que o reino dele não é deste mundo em que nós odiamos aqueles que nos prejudicam, que tentam nos prejudicar, e que muitas vezes nós facilitamos para que nos prejudiquem. O reino de Jesus é para um mundo onde a gente busque uns a amar os outros, onde despertemos para o amor. Esta é a hora de nós despertarmos de vez para a vida não física, para a vida espiritual, porque é essa que faz com que a nossa vida física seja melhor. O momento que nós estamos vivendo no mundo terra é gravíssimo. Diz-nos a espiritualidade benfazeja. Os espíritos menos elevados tentam de todas as formas desviar a atenção dos encarnados para os manter no ritmo em questão e para assim manterem a Terra num mundo de provas e expiações. E com certeza uma parcela dos encarnados está ao comando desses espíritos. São aqueles que, no meu pensar, meu Ciro, vão ser os levados no turbilhão que Jesus falou. Levados para um mundo onde haverá choro e ranger de dentes. Queremos estar neste mundo? Ou queremos ouvir a fala de Jesus, vá e não peques mais? Relatada por João, capítulo 8, versículo 11. O mundo que Jesus quer que nós participemos é que nós despertemos e continuemos caminhando, porém buscando ferrenhamente não pecar mais. Para quê? Para que este mundo possa se melhorar gradativamente. Para que então o nosso acordar não seja apenas aquele acordar de manhã para nos prepararmos para mais um dia, mas seja um acordar espiritual. Um acordar para que façamos a caminhada que Jesus nos mostrou como fazer. Que possamos todos nós ter um acordar espiritual, porque todos somos capazes. Basta querer. Todos. Chico Xavier nos disse: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos, qualquer um, pode começar agora e fazer um novo final. O que tinha para nosso encontro de hoje era isso. E eu convido os irmãos a fazermos uma pequena prece para o nosso encerramento. E vamos agradecer a espiritualidade benfazeja, aos trabalhadores encarregados do Centro Espírita Chico Xavier, aos espíritos amigos
que nos acompanham em todas as nossas jornadas o tempo todo. Agradecer pela proteção, pelo amparo, pelo apoio que todos nós tivemos e pelas múltiplas bênçãos que sempre iremos receber. Queridos irmãos, até uma próxima oportunidade.